E agora sim nós vamos para a nossa aula do capítulo 6, beleza? Vamos lá? No capítulo 6 nós vamos falar aí de algumas forças especiais, tá? Nós vamos dar uma discutida aí nas forças que podem ser aplicadas na segunda lei de Newton, que nós vemos no capítulo 5. Nós vamos começar pelo atrito. Quais são os objetivos aqui da seção 1, né? Os objetivos da seção 1 do capítulo 6. Saber a diferença entre atrito estático e atrito cinético. Existem dois tipos de atrito. Determinar o módulo e a orientação de uma força de atrito. E, no caso de objetos em planos horizontais, verticais ou inclinados, em situações que envolvam forças de atrito, desenhar diagramas de corpo livre e aplicar a segunda lei de Newton. As forças de atrito, elas podem ser desejáveis ou indesejáveis, né? A força de atrito, ela não é nem boa e nem ruim, depende do caso a caso. Então vejamos aqui, ó. As forças de atrito são necessárias para levantar objetos. Imagine, se você não conseguir agarrar um objeto, né? Não tem como você levantar ele. É graças à força de atrito que nós podemos pegar aqui uma xícara, né? E erguer ela aqui, ó. Se eu estiver de lado aqui, ó. Por conta da geometria, né? De repente a gente conseguiria erguer ela aqui sem atrito. Mas vou pegar um outro objeto aqui que seja mais interessante. Se eu pegar a calculadora, se eu pegasse ela assim, ó, se não fosse o atrito dos dedos com a superfície da calculadora, não teria como eu erguer a calculadora, né? Caminhar, andar de bicicleta, andar de automóvel. Em cada um desses exemplos, para que o corpo vá para frente, você precisa empurrar o solo para trás, né? Então você precisa ter um atrito ali entre aquilo que toca o solo, né? Para que você possa efetivamente observar algum deslocamento. Escrever com um lápis. Se não tivesse atrito entre o grafite e o papel, você não conseguiria escrever, né? Prender pregos, apertar parafusos, tecer, né? Produzir aí fios de tecido. Então, são situações onde as forças de atrito são necessárias. No entanto, existem situações onde a força de atrito é indesejável, né? Reduzir o atrito pode ser necessário para aumentar a eficiência dos motores. Se você reduz o atrito, você reduz o aquecimento dos motores. A conversão da energia química, no caso dos motores a combustão, ou de energia química, no caso dos motores elétricos, ou ainda, né, eu pensei num carro, quando eu falei motor elétrico, eu pensei em um carro movido, né, a bateria, né, a eletricidade. Ou ainda evitar aí a perda de energia elétrica nos motores que são ligados aí em tomada, né, e por aí vai. Enfim, você aumenta a eficiência. Reduzir o consumo de combustível dos automóveis. Se você reduz o atrito, né? É como eu disse, você evita de dissipar a energia química dos automóveis a combustão ou a energia das baterias nos automóveis elétricos, tá? Essa informação aqui, ó, 20% da gasolina é usada para vencer o atrito da unidade de tração, obviamente é dos carros a combustão, tá? Melhorar o desempenho de patins e ventiladores, manter qualquer objeto em movimento.
né? Então, se você conseguir reduzir, você consegue manter o objeto ali em movimento. Eu tenho até um videozinho aqui que eu posso apresentar para vocês. Vou colocar aqui. Vejamos. Você já pensou por que os objetos diminuem a velocidade e param depois de terem sido empurrados? Esta massa para muito rapidamente depois de empurrada no trilho. Mas quando a massa flutua numa camada de ar, o atrito é praticamente eliminado. Agora a massa diminui de velocidade muito lentamente. Então, aqui é uma situação onde é reduzido o atrito, né? Antes você tinha o atrito ali da superfície do corpo com a superfície do trilho de ar. E quando você faz o trilho de ar ligar, né? Quando tem ar saindo pelo trilho, o corpo ele flutua num bolsão de ar, num colchão de ar e coloca ele em movimento. A partir daí, a única força de atrito vem da força de arrasto, que nós vamos comentar ainda nesse capítulo aqui, tá? Experimentos para que vocês pensem aí. São experimentos mentais, digamos assim, tá? Primeiro experimento. Dê um empurrão momentâneo em um livro sobre uma mesa. Como o livro diminui de velocidade até parar, deve haver uma força paralela à superfície e oposta ao sentido do movimento. Reflita sobre isso. Você dá um empurrão no livro, né? Empurra ele e ele vai parar. Ele para porque deve haver uma força paralela à superfície, né? E oposta ao sentido do movimento. Adivinha? Essa força é a força de atrito. Primeiro experimento mental. Segundo experimento. Empurre um livro com velocidade constante sobre uma mesa. Então, o livro não vai deixar de estar em contato com a sua mão. Você vai empurrar com velocidade constante. Deve haver uma força oposta à força que você está aplicando ao livro. Deve haver. Por quê? Porque se você está aplicando uma força, lembre-se, lá na segunda lei de Newton, uma força que é aplicada a um objeto, ela possui o mesmo valor do produto da massa do corpo, do objeto, pela aceleração que o corpo adquire em função dessa força. Então, se você empurra um livro com velocidade constante, a aceleração é nula, né? Então você está fazendo uma força, mas o corpo não está acelerando. Então, necessariamente deve haver uma força oposta que você está fazendo, mantendo em equilíbrio a força que você faz contra essa força oposta. Se não houvesse esse equilíbrio, o livro sofreria uma aceleração em função da sua força. Como no caso anterior, essa força é paralela à superfície e oposta ao sentido do movimento. Terceiro experimento. Empurre um caixote pesado. Esse aqui é tão interessante que eu acho que eu vou até mudar um pouquinho. Vou jogar aqui para mim. Ah, eu acredito que muitos de vocês já devam ter tido a experiência de precisar tirar um móvel de massa considerável do lugar, né? Seja por uma faxina em casa,
seja para ajudar a mãe ou o pai na faxina, seja para ter feito a sua faxina na sua casa, ou em uma eventual mudança, né? Vamos pensar no caso de um sofá. De um sofá. É, imagine que você tem um sofá de massa considerável e você vai lá e faz uma determinada força empurrando o sofá. E observa que para essa primeira intensidade de força que você fez, o sofá não se moveu. Ele não se moveu porque uma outra força equilibrou a sua, né? Na mesma direção e sentido contrário. Você fez uma força para frente e uma outra força, que no caso já adianto, é a força de atrito. Equilibrou essa sua força com a mesma direção, só que apontando para trás. Você empurra para frente, ela te empurra, né, contrário. Então, em uma primeira intensidade, você verificou que houve um equilíbrio, você não conseguiu arrastar o sofá. Aí você vai lá e aumenta essa força. Vamos para uma segunda intensidade maior do que a primeira. Acontece que ainda assim o sofá não se mexe. Ele não se mexe porque a força de atrito equilibrou a força que você fez sobre o sofá. Ainda que a intensidade da força que você tenha feito tenha sido maior. Então aqui já vai a primeira observação. A força de atrito, em particular, já adiantando, a força de atrito estático é uma força que ela é variável, né? Ela depende da intensidade da força que tenta fazer com que o objeto seja colocado em movimento. Tudo bem? Existe uma equaçãozinha para força de atrito estático? Existe. No entanto, essa equaçãozinha serve para você conhecer, calcular qual é a intensidade máxima da força de atrito estático. Ponto. Só isso. Existem situações nas quais a força de atrito estático não será o seu valor máximo, será aquele valor que equilibra a força que procura fazer com que um corpo saia do repouso. Primeira observação, hein? Terceira situação ali, você aumenta ainda mais a sua força e pão, agora você consegue arrastar o sofá. E tão logo você consiga arrastar o sofá, você percebe que você consegue continuar empurrando o sofá com uma intensidade de força inferior à intensidade máxima que você precisou fazer para tirar o sofá do lugar. Isso é muito interessante. Daí você começa a lidar com a força de atrito dinâmico, que será apresentado ainda a seguir nessa videoaula. A força de atrito dinâmico, ela possui uma intensidade menor do que a força de atrito estático máximo, tá? Isso é bem interessante. Nós veremos ali um formatozinho do gráfico. Então, essa foi a segunda observação nossa aqui nesse experimento mental. Tudo bem? Então, como eu já disse, a força de atrito pode ser de dois tipos. A força de atrito estático mantém os objetos em repouso, pode ter qualquer valor entre 0 newton e um valor máximo, que vocês conhecerão por meio de uma equação que já eu apresento, né? Eu acredito que vocês também já devam conhecer do ensino médio. Quando o valor máximo é ultrapassado, o equilíbrio é rompido e o objeto começa a deslizar. Então, isso aí são características da força de atrito estático. A força de atrito cinético age sobre os objetos que estão em movimento, não aqueles que estejam em repouso, tá? Tem apenas um valor diferente
da força de atrito estático, que é variável, tá? A força de atrito cinético tem apenas um valor obtido por meio da equaçãozinha que nós veremos. Esse valor é menor que o valor máximo da força de atrito estático. Beleza? Então vamos lá. Eu vou dar um zoom aqui, e aqui é basicamente uma revisão do que eu acabei de dizer. Nessa figura 1 do capítulo 6, nós temos ilustrado aqui um bloco, e esse bloco ele está inicialmente em repouso. Ele está sobre uma superfície e óbvio que ele está aí próximo à superfície terrestre. Por isso possui uma força gravitacional que o puxa para baixo e uma força normal que o sustenta devido à superfície, né? Essas duas forças se equilibram, elas não se cancelam, tá? Eu não gosto da ideia de dizer que a força normal e a força gravitacional se cancelam. Não, elas se equilibram. Ainda que elas não produzam efeito sobre o corpo, elas não deixam de existir. Então, elas se equilibram. Nesse caso aqui, não tem nenhuma força horizontal, tá? Como não é aplicada nenhuma força horizontal, não há atrito e não há movimento. Então, a força de atrito aqui é zero. Essa é a situação A, proposta aí na figura 1 do capítulo 6. Situação B. Agora você tem uma força F maiúsculo que aponta para a esquerda. Essa força faz com que o bloco tenda a se deslocar para a esquerda. No entanto, isso não acontece. O bloco continua em repouso. Ele continua em repouso porque surgiu uma força de atrito estático, né? Com sentido oposto. Qual é a intensidade dessa força de atrito estático? Tem a mesma intensidade da força F, da força que procura colocar o corpo em movimento, né? Beleza? Vamos para a situação C. A força F, que faz com que o corpo tenda a se deslocar para a esquerda, agora é maior do que na situação anterior. No entanto, ainda assim o bloco não se move, porque a força de atrito estático continua equilibrando com a força de atrito F maiúsculo. Qual que é a nova intensidade da força de atrito? É o novo valor da força F maiúsculo, tá? Então há um equilíbrio ainda. Por isso que não há um movimento. Agora a situação D. Olha só. A força F, ela é maior ainda. Ela é maior ainda, no entanto. A bendita força de atrito estático. A força de atrito estático aumentou, né? Então, de novo, há um equilíbrio. A força de atrito possui a mesma intensidade da força F que tende a fazer com que o bloco se mova para a esquerda. Olha que coisa, estou aumentando a força que é feita para a esquerda, só que a força de atrito estático está aumentando junto, né? Vamos aqui um pouquinho mais além agora. Agora eu aplico uma força F sobre o bloco que, olha só, ela deixa de ser, ela deixa de ser equilibrada pela força de atrito. Agora, como o bloco desliza, como o bloco escorrega pela superfície, eu já não tenho mais aqui um FS, né, de força de atrito estático, em inglês, static, né? Eu tenho uma força de atrito cinético, né, do inglês kinetic, né? Então, agora, observe que primeiro, essa força de atrito, de atrito
cinético, tá? Ela é menor do que a força de atrito estático máximo, né? O valor máximo da força de atrito estático é menor, perdão, é maior do que a intensidade da força de atrito cinético, beleza? Ah, nessa situação aqui, observe que não há um equilíbrio entre as forças. Não há um equilíbrio. Por não haver um equilíbrio, né, a força F maiúscula é maior do que a força de atrito cinético, o bloco adquire uma aceleração. Se ele tem aceleração, a velocidade não é constante. Caso você queira manter a velocidade do bloco que escorrega constante, né? Sem uma aceleração, a força resultante que atua sobre ele na horizontal deverá ser nula. Então você deverá reduzir a intensidade da força F para a esquerda de tal modo que seja de mesma intensidade da força de atrito cinético que aponta para a direita, contra o movimento, tá? Beleza? Olha o gráfico aqui, que é o auge do estudo do atrito, tá? Vamos ver as informações que constam aqui nos quadrinhos. A força de atrito estático aumenta para equilibrar a força aplicada. Isso aqui, no caso, estamos falando aqui, olha só. Conforme você aumenta a intensidade da força de atrito estático, perdão, da força que é feita sobre um corpo que está em repouso, em contato com uma superfície, a força de atrito estático responde, variando de tal modo a sempre manter um equilíbrio. Passou do valor máximo da força de atrito estático, daí você já passa para o atrito cinético. O atrito cinético, embora não seja uma linha perfeitamente horizontal, tá? Nós vamos ter uma equaçãozinha que fornece um valor aproximado ali, supondo ali que os pontos de contato do corpo com a superfície seja sempre o mesmo, que ambas as superfícies ah, estejam limpas e por aí vai, tá? Por que que tem esses pequenos sobressaltos, né? Por que que é assim, todo tremidinho aqui, a parte do atrito cinético? Vamos ver adiante. Vamos fazer uma análise aqui microscópica, né? Microscopicamente falando, as superfícies são irregulares. Elas não são perfeitamente planas, microscopicamente falando, tá? O atrito acontece nos pontos de contato entre as superfícies. Então, se você pega aqui, ó, duas superfícies, né? O atrito acontece nesses pontos de contato aqui, ó. Beleza? Duas superfícies metálicas, olha que interessante isso, especialmente preparadas para que haja um grande número de pontos de contato entre as superfícies, pode se soldar a frio e se transformar em uma peça única, tá? Mas isso aqui é um caso tão, digamos assim, a engenharia não é simples, né? Você tem que fazer duas superfícies muito bem planas e, e por aí vai, de tal modo que você consiga essa soldagem a frio. O aumento da força normal ao plano de contato aumenta o atrito, porque o número de pontos de contato aumenta. O deslizamento intermitente, ou seja, aquele deslizamento que começa e para, é esse deslizamento intermitente que dá origem aqui a
a essa parte toda, não toda, né? Mas essa parte menos uniforme aqui dentro, ó, né? Da força de atrito cinético, tá? Então, o deslizamento intermitente produz um som que pode ser desagradável ou melodioso. Quem aí nunca ouviu alguém raspar a unha no quadro negro, né? Se bem que é só para os mais, para os menos jovens, digamos assim. Porque hoje em dia, com a lousa branca e o canetão, isso já não é tão, já não se faz, né? Já não tem como você passar a unha e produzir esse som desagradável. Vamos lá às propriedades do atrito e apresentar as equações. Então, primeira propriedade. Se o corpo não se move, é porque a força aplicada e a força de atrito estão em equilíbrio na direção paralela à superfície. Tem o mesmo módulo e sentidos opostos. Segunda propriedade. O módulo de Fs tem um valor máximo, Fs max, dado por Fs max é igual a μs vezes Fn, em que μs é o coeficiente de atrito estático, tá? Se a força aplicada excede Fs max, o objeto começa a deslizar. Voltando lá naquele slide do gráfico, né? Se a força de atrito, ou melhor, se a força aplicada ao bloco superar esse valor aqui, ó, tá? Daí você vai observar o corpo começando a deslizar. Beleza? Propriedade 3. Opa! Propriedade 3. Depois que o objeto começa a deslizar, a força de atrito diminui para Fk, dado por Fk é igual a μk vezes Fn, em que μk é o coeficiente de atrito cinético. O módulo da força normal Fn é uma medida da força com a qual as superfícies são pressionadas uma contra a outra. Eu acho que isso já era óbvio, se não era, passa a ser, né? Óbvio aí para vocês. Os valores dos coeficientes de atrito são adimensionais e devem ser determinados experimentalmente. O que significa dizer que o valor de uma determinada grandeza física é adimensional? É porque não tem unidade. Por que não tem unidade? Ora, você tem a força de atrito dada em newtons, a força normal dada em newtons. Se você passa a força normal dividindo a força de atrito, você tem uma constante sem unidade, né? Porque newton com newton vai embora e você tem o número puro. Isso é dizer que uma grandeza física é adimensional, tá? Suponha que μk não varia com a velocidade. Olha que interessante. Não importa se você está empurrando. Deixa eu voltar lá nessa ilustraçãozinha aqui, ó. Não importa se você está empurrando um corpo a uma baixa velocidade ou a uma velocidade considerável. A força de atrito entre o corpo que é arrastado e a superfície, ela será constante, tá? A força de atrito cinético será aproximadamente ali constante. Note que as equações envolvem a força de atrito, que envolvem a força de atrito, não são equações vetoriais, nem tem como, né? Porque a força de atrito, ela é oposta à força a força com que faz com que o corpo se arraste ou tende a escorregar e outra ainda, né? A força normal, eu falei, o que eu acabei de falar tem mais a ver, na verdade, tem tudo a ver com a força de atrito estático, né? Agora, no caso da força de atrito cinético, a direção dessas duas forças aqui sequer é
na mesma direção, né? Uma é perpendicular à outra, né? Então, não tem como você fazer com que essa equação 2 e essa equação um sejam vetoriais, não tem como, tá? Então, questão 1. Um bloco repousa em um piso. Então, considere aí um bloco que repousa em um piso. Qual é o valor do módulo da força de atrito que o piso exerce sobre o bloco? Ora, essa força, eu já vou colocar a resposta aqui, porque eu vou discutindo. Qual é o módulo da força de atrito? Né? Opa! Se o bloco ele está em repouso, ele não tem qualquer tendência a se deslocar. Então, a força de atrito, nesse caso aqui é um atrito estático, é zero. B. Se a força horizontal, se uma força horizontal de 5 newtons é aplicada ao bloco, mas o bloco não se move, qual é o módulo da força de atrito? Ora, é igual à força horizontal aplicada. A força de atrito estático se equilibra com essa força de 5 newtons. C. Se o valor máximo Fs max, né, Fs, força de atrito estático, né, que age sobre o bloco é de 10 newtons, o bloco se move se o módulo da força aplicada horizontalmente for aumentado de 5 para 8 newtons? Não, não vai se mover, né? Porque a força de atrito estático, que é dada pela equaçãozinha, ela é de 10 newtons. Então, qualquer valor de força menor do que isso não vai fazer com que o bloco se mova. D. Se o módulo da força for aumentado para 12 newtons. Opa, aí sim o bloco se move. E digo mais, hein? E digo mais. Se você conhecer qual é o valor da força de atrito cinético, não o estático, tá? Não é esses 10 newtons aqui, é algum valor menor. Se você Se você conhecer qual é o valor da força de atrito cinético, que é menor do que 10 newtons, aí você pode calcular qual que é a aceleração que o corpo adquire, porque você vai ter uma força resultante e você aplica a segunda lei de Newton. Item E. Qual é o módulo da força de atrito no item C? Lá no item C, né, nós já vimos que é de 8 newtons, porque qualquer valor abaixo de 10 newtons se equilibra. Beleza? E se nós tivermos uma força inclinada, como nesse caso aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui? Essa figura aqui é a figura 3 do capítulo 6, tá? E se isso acontecer, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai fazer o diagrama de forças? Então vamos lá. Ó. Se você tiver uma força inclinada, primeiro, determine as componentes x e y da força. Pega lá os conhecimentos do capítulo 3, onde nós estudamos vetores, e decomponha essa força F maiúsculo. Equilibre as componentes verticais. Ora, se o bloco estiver em cima de uma superfície, como está aqui, né? Haverá uma força normal que a superfície faz sobre ele, né? E haverá a força gravitacional que o puxa para baixo e a componente vertical da força F, que é inclinada, né, do jeito que nós temos aqui, ela terá uma componente que é para baixo. A soma dessas três forças aqui deverá ser zero, né? Porque se as forças que apontam para baixo fossem maiores do que a força que aponta para cima, o bloco ele ia começar a acelerar para baixo aqui, afundando, né?
E se a força normal fosse maior do que a soma das forças que apontam para baixo, o bloco iria começar a voar, né? Então, essa soma aqui, ela tem que dar zero, beleza? Então, a partir daí você já começa a tirar informações relevantes. É, qual informação que envolve o atrito aqui é relevante? Opa, a força normal. Para você calcular a força de atrito, você precisa conhecer a força normal. Nesse caso aqui, a força normal não é apenas de mesma intensidade da força gravitacional. Ela tem a mesma intensidade da soma da força gravitacional com a componente y da força F, que é inclinada, tá? Agora, terceira etapa aqui. Equilibre as componentes horizontais. Equilibrar as componentes horizontais é você calcular a componente x da sua força F, utilizando de novo seus conhecimentos de vetores, né? E igualar com a força que aponta para o outro lado, né? Tá? Determine, determine o valor da incógnita, levando em conta o fato de que existe uma relação entre Fn, a força normal, e F minúsculo, que no caso é a força de atrito. Nessa ilustração aqui, essa ilustração 3 do capítulo 6, embora esteja aqui escrito Fs, vale aqui nós fazermos algumas considerações. Você vai equilibrar, deixa eu apagar isso aqui. Você vai fazer esse equilíbrio aqui em duas situações possíveis. Primeira, o bloco ele permanece em repouso apesar da existência da força F maiúsculo. Bom, se ele permanece em repouso, então essa força de atrito, ela é a força de atrito estático, né? Agora, se esse bloco ele se move para a direita com uma velocidade constante, daí essa força de atrito aqui, que será equilibrada com a componente horizontal da força F maiúsculo, seria uma força de atrito cinético, tá? Então existem aí duas possíveis interpretações aí. Tudo bem? Então aqui nós terminamos toda a discussão sobre forças de atrito. Eu tenho uma coleção aqui de vídeos que abordam o atrito que eu quero apresentar para vocês. Eu já apresentei um, né? Eu vou para o segundo. Eu julguei todos eles interessantes, por isso que eu vou apresentar aqui, tá? O atrito estático entre este bloco de madeira e a mesa impede o bloco de se mover até que ele seja puxado com uma força suficientemente grande. Usaremos um dinamômetro para medir a força necessária para superar o atrito e movimentar o bloco. Neste caso, a força é de aproximadamente 23 newtons. A força necessária para fazer o bloco deslizar ao longo da mesa com velocidade constante é menor que 23 newtons. O coeficiente de atrito cinético é menor que o coeficiente de atrito estático. Esse foi o segundo vídeo. Reflitam sobre o conteúdo desses videozinhos, tá? Quando dois objetos raspam um contra o outro, sempre há forças de atrito entre eles. Como essas forças dependem da área de contato entre os dois objetos? Para descobrir, usaremos esta tábua longa e um dinamômetro. Quando puxamos a tábua ao longo da mesa com sua face mais larga para baixo, a força necessária para superar o atrito estático é de cerca de 12 newtons. Se virarmos agora a tábua para que a área de contato diminua cerca de 4 vezes,
Que força será necessária para mover a tábua? A força permanece quase igual. Numa boa aproximação, a força de atrito estático não depende da área de contato. Interessante, né? Se você voltar nas equações da força de atrito, você vai observar isso. Não existe qualquer variável nas duas equações que envolva área de contato, né? Nada que dependa de metro quadrado. Como o atrito entre dois objetos varia se a força que os empurra um contra o outro aumentar? Para descobrir, usaremos esta tábua longa, um dinamômetro e alguns pesos. Se puxarmos a tábua com o dinamômetro, notaremos que ela sempre começa a deslizar com aproximadamente a mesma força. Este é o valor máximo do atrito estático. Se adicionarmos à tábua pesos suficientes para dobrar o peso total, como a força necessária irá variar? A força necessária para mover a tábua será aproximadamente o dobro. Se adicionarmos agora outro peso igual ao peso da tábua, triplicando o peso original, vemos que a força é aproximadamente o triplo. Vamos para o próximo. Esse experimentozinho aqui é bastante simples. Ele pode ser utilizado para determinar o coeficiente de atrito estático, viu? Não vou explicar os pormenores aqui, mas se você dominar bem aí as aplicações da segunda lei de Newton, você consegue verificar facilmente como determinar. Este plano inclinado tem 4 materiais diferentes na superfície: borracha, madeira, lixa e teflon. Só uma observação aqui que eu acho que é importante, né? O coeficiente de atrito, tanto estático quanto dinâmico, depende do que é feito cada uma das superfícies, né? Depende também das duas superfícies estarem limpas. Se uma hora uma parte estiver suja de uma determinada substância, outra hora suja de outra substância, aí vira uma bagunça, né? Então, a força de atrito, né, o coeficiente da força de atrito depende aí do material com que as superfícies são feitas e, de preferência, as duas superfícies estejam limpas. Este plano inclinado tem 4 materiais diferentes na superfície: borracha, madeira, lixa e teflon. Colocamos blocos de latão idênticos nas 4 superfícies. Agora o plano será inclinado até que cada bloco comece a deslizar para baixo. Conforme o plano vai sendo inclinado, eles começam a deslizar numa ordem determinada. Vamos repetir a sequência mostrando o ângulo de inclinação quando cada bloco desliza. Aqui estão os ângulos nos quais cada bloco começou a deslizar em uma das superfícies. Próximo videozinho. Essa eu achei bem interessante. Reflitam sobre ele. Neste carrinho de brinquedo, cada um dos dois conjuntos de rodas, o traseiro e o dianteiro, pode ser travado para não rolar. Que conjunto devemos travar se queremos que o carrinho role suavemente para baixo de um plano inclinado? As rodas da frente ou as de trás? Com as rodas de trás travadas, o carrinho derrapa fora de controle. Se travarmos as rodas da frente, o carrinho vai rolar suavemente ladeira abaixo. Não?
Pensem sobre isso, né? Por que será? Eu quase diria que é contraintuitivo, né? Mas depois que você para pensar para onde aponta a força de atrito, né? E a partir de que ponto essa força é aplicada, tudo fica claro. Aqui terminam os videozinhos que eu tinha sobre atrito, tá? Vamos voltar lá para para o nosso PowerPoint e na seção 2 do capítulo 6 nós vamos discutir força de arrasto e velocidade terminal. Então, quais são os objetivos da seção 2? Aplicar a relação que existe entre a força de arrasto, a que está sujeito um objeto imerso em um fluido, e a velocidade relativa entre o objeto e o fluido. Calcular a velocidade terminal de um objeto em queda no ar. Então, um fluido é uma substância, seja gás ou líquido, capaz de escoar. O ar é um fluido, tá? Quando existe uma velocidade relativa entre um objeto e um fluido, surge uma força de arrasto. Se opõe ao movimento relativo, né? E é paralela à direção do movimento relativo ao fluido. Então, se você está se movendo ali dentro de um. Se você está dentro de um carro, deixa eu cortar para mim aqui. Se você está dentro de um carro, o carro está a 110 km por hora, você abre a janela e coloca a mão lá fora, né? Fora da janela. Você vai sentir uma força de atrito do ar com a sua mão. Essa força é chamada de força de arrasto, tá? No caso, ela tem essas características. Ela se opõe ao movimento relativo, tá? Entre a sua mão ali e o ar. Por que se opõe ao movimento relativo? Ora, se você está em frente a 50 quilômetros por hora e existe um vento na estrada que aponta para o mesmo sentido, né? Tem a mesma orientação, mesma direção e mesmo sentido, também a 50 quilômetros por hora. Você vai colocar a mão para fora e, por incrível que pareça, você vai sentir nada, né? Então, não tem movimento relativo. Agora, se você está dirigindo a 50 quilômetros por hora para frente e existe um vento contrário de 50 quilômetros por hora, a força de arrasto que você vai sentir na mão é de 100 quilômetros por hora, porque o movimento relativo da sua mão com o ar do vento que está lá fora, né, será a soma ali dessas duas velocidades. Vamos discutir a força de arrasto apenas nos casos em que o fluido é o ar, em que o corpo é rombudo. O que é um corpo rombudo? Um corpo rombudo é um corpo que tem as suas dimensões x, y e z equiparáveis. O corpo mais rombudo que tem é uma esfera. Por quê? Porque a dimensão em x, a dimensão em y, a dimensão em z, né, o comprimento em cada um dos eixos é igual. Beleza? E em que a velocidade relativa é suficiente para que o ar se torne turbulento, tá? Então nós vamos considerar uma situação assim. Nesses casos, a força de arrasto é dado por, ó, a letra D maiúsculo aqui está representando uma força, tá? A letra D maiúsculo está representando uma força, a força de arrasto. Essa força de arrasto, ela é dada por meio que multiplica Czão. Esse Czão é o coeficiente da força de arrasto. Esse Czão aqui, ele tem que ser obtido experimentalmente, tá? Ele varia com a velocidade relativa. Então, aqui em laboratório você vai lá e determina. Rho, Rho é a massa específica do ar, tá? Esse A é a área da seção reta efetiva do objeto, a área perpendicular à velocidade relativa do fluido, e V ao quadrado, onde V é a velocidade relativa. Beleza? A força de arrasto do ar age sobre os objetos em queda. Aí você tem aqui
a segunda lei de Newton sendo aplicada, onde você tem o produto massa vezes a aceleração do lado direito, e do lado esquerdo você tem a, a força resultante, que é a soma da força de arrasto, que no caso aponta para cima, menos a força gravitacional, que aponta para baixo. Agora veja bem, quando a força de arrasto se torna igual à força gravitacional, opa, se essas duas forças forem iguais, o lado esquerdo dá zero. Portanto, você não tem aceleração, a velocidade de queda é constante, né? Então, o objeto passa a cair com uma velocidade constante chamada velocidade terminal. Se você substituir esse d pelo que nós vimos aqui, né? D é igual a meio de Czão vezes ρ vezes A vezes V ao quadrado. Se você substituir, você encontra o valor da velocidade terminal. Na verdade, uma expressão algébrica, né? É raiz de 2fg dividido por Czão ρ A. A velocidade terminal, olha só que interessante, hein? A velocidade terminal pode ser aumentada reduzindo A e pode ser reduzida aumentada A. Quem que conhece muito bem isso? Os paraquedistas, né? Eles usam esse recurso para controlar a velocidade de queda quando ainda estão em queda livre. Quem aí nunca assistiu um filme ou já assistiu algum paraquedista, né? Ele pula, se ele fica perfeitamente assim na vertical, né? A área perpendicular aqui, ó, do movimento relativo do vento, ela é pequena. Então ele consegue uma velocidade terminal maior. Agora, se ele fica na horizontal, abre os braços, abre as pernas ali, aumentando, na verdade, não é abrir as pernas, é deixar o joelho ali esticado, né? Não dobrar o joelho. É a área que perpendicular à descida, ela é maior. Se ela é maior, você tem esse esse valor de A aqui maior, como esse A está dividindo, né? Você tem uma velocidade terminal menor. Beleza? Exemplo. Velocidade de uma gota de chuva. Uma gota esférica sofre uma força gravitacional dada por mg. A massa da gota vezes a aceleração gravitacional. Se nós expressarmos aqui Fg, né, utilizando a massa específica da água, nós vamos trocar a massa pelas seguintes variáveis. O volume da gota é um volume esférico. Então, uma esfera tem volume 4/3 de πr ao cubo. Vezes o ρ da água, né? Vezes o ρ da água, vezes g. Se nós substituirmos as constantes lá na equação da velocidade terminal, que é essa daqui, e fazendo o A igual a πr ao quadrado, né? Porque a projeção de uma esfera no plano é um círculo, né? Você vai ter o seguinte, você vai ter aqui, substituindo os valores, tá? Você vai acabar simplificando aqui o r ao cubo com r ao quadrado. Você vai ter a velocidade terminal dependendo do r da gota. Você vai simplificar aqui os π, não vai ter π, né? E substituindo os valores, você encontra uma determinada velocidade terminal. Se a gota tiver um raio de 1,5 vezes 10 a menos 3 metros, sendo a massa específica do ar, né, de 1.000 quilos, perdão, da água, tá? Da água, de 1.000 quilos por metro cúbico, o valor de G 9,8 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, né? Substituindo o C maiúsculo, que é uma constante, né? Essa constante aqui, o Halley pegou de algum lugar, né? 0,6. Substituindo a densidade do ar, 1,2 kg por metro cúbico, você chega que a velocidade terminal da gota é de aproximadamente 27 km por hora. Ou seja, em uma gota de chuva ela não alcança os 30 km por hora, né?
Se não tivesse a resistência do ar, se não existisse a força de arrasto, aí, dada a altura, né? Se você fizer ali uma conservação de energia mecânica, que nós veremos mais para frente, as gotas de chuva cairiam sobre nossa cabeça com velocidade de bala de fusível, né? Felizmente não é o caso. Terceira seção do capítulo 6, vamos falar aí do movimento circular, tá? Objetivos: desenhar a trajetória de um corpo que descreve um movimento circular uniforme e explicar o comportamento dos vetores velocidade, aceleração e força durante o movimento. Saber que, para que um corpo descreva um movimento circular uniforme, deve ser submetido a uma força radial, conhecida como força centrípeta, e conhecer a relação entre o raio da trajetória de um corpo, que descreve um movimento circular uniforme, e a velocidade do corpo, a massa do corpo e a força resultante que age sobre o corpo. Eu dei uma desconcentrada aqui porque estou com o meu cachorro aqui me dando umas mordidas no pé, tá? Mas então o terceiro objetivo aqui, conhecer a relação entre o raio da trajetória de um corpo que descreve um movimento circular uniforme e a velocidade do corpo, a massa do corpo e a força resultante que age sobre o corpo. Para que um corpo descreva um movimento circular uniforme, deve ser submetido a uma aceleração centrípeta, dada por. Nós já vimos lá no estudo do movimento circular, né? Que a aceleração é v ao quadrado sobre r, a aceleração centrípeta. Exemplos: quando o carro faz uma curva, é acelerado na direção do centro da curva pela força de atrito que o piso exerce sobre os pneus. A inércia faz com que seu corpo tenda a seguir em frente. Por isso você sente como se estivesse sendo pressionado contra a lateral do carro. Esse é um exemplo. O outro exemplo, uma estação espacial é mantida em órbita pela força gravitacional. Como a mesma força é exercida sobre os astronautas, eles também são mantidos em órbita e não sentem a aceleração. A força centrípeta não é um novo tipo de força. É qualquer força que produz uma aceleração radial, ou seja, uma força que pode ser escrita pela equação F é igual a m vezes v ao quadrado sobre r. Aqui nada mais é do que a segunda lei de Newton, onde foi substituída a aceleração pela aceleração centrípeta. Uma força centrípeta acelera um corpo, modificando a direção da velocidade do corpo sem mudar a velocidade escalar. Isso é importante, hein? Olha só. O módulo do vetor velocidade pode até permanecer constante, mas se você muda a direção, né, você consequentemente muda o sentido, então você necessita de uma aceleração. No caso de um disco de metal na ponta de uma corda, a tração da corda é a força centrípeta necessária para manter o movimento circular. Exemplo: bicicleta descrevendo um looping vertical. Lá no alto do looping, ó, aqui, ó, especificamente no alto do looping, nós vamos ter, aplicando a segunda lei de Newton, do lado esquerdo, as forças que agem sobre a bicicleta. Menos Fn, a força normal que o piso faz sobre a bicicleta lá no alto do looping aponta para baixo, na vertical, por isso menos. A força gravitacional, o peso, né, é mg e aponta para baixo. Essas são todas as forças que agem sobre a bicicleta no ponto mais alto. Do lado direito, né, utilizando a segunda lei de Newton, massa vezes a aceleração, m vezes menos v ao quadrado sobre r, porque a aceleração centrípeta aponta para baixo, tá? É, Agora, se eu quiser saber qual é a menor velocidade que a bicicleta tem que ter para completar o looping, como é que eu faço? Opa!
eu eh, vou ter que substituir esses valores aqui, né? De modo que eu não tenha uma. Espera aí. Pronto, voltando. Ó, é, se eu quiser saber qual que é a menor velocidade que a bicicleta tem que ter lá no alto do looping para completar o looping, lá em cima eu não vou ter uma força normal, né? A bicicleta não vai estar comprimindo o piso. Então, Fn será igual a zero. Fazendo Fn igual a zero, ou seja, eliminando esse cara aqui, né? Eliminando esse cara, você vai ter lá menos m vezes g igual a m vezes menos v ao quadrado sobre r. Você vai obter essa expressãozinha aqui. E fazendo aí as substituições, né? Você não vai depender da massa, porque as massas vão simplificar, né? O peso da bicicleta com o ciclista está dos dois lados da equação, né? Então ela desaparece. Você vai verificar ali que a menor velocidade, dado o raio de 2,7 metros, depende do raio do loop, claro, né? Você vai verificar ali que a velocidade é de 5,1 metros por segundo. Segundo exemplo, um carro e uma curva compensada, ou seja, uma curva inclinada. Como é que fica para saber ali qual que é a inclinação da curva? Eu quero saber qual que é a inclinação da curva, tá? Como é que nós vamos fazer? Primeiro, desenho o diagrama de corpo livre. Você tem a força gravitacional. Deixa eu dar um zoom aqui. Você tem a força gravitacional que aponta para baixo, a força gravitacional que aponta para baixo, e você tem a força normal que é inclinada. Ora, ela é inclinada porque a curva ela é inclinada, né? Essa força normal, por estar inclinada, você vai decompor ela numa componente vertical e numa componente horizontal, certo? O carro vai ter uma aceleração centrípeta para o centro. Essa aceleração, ela é produzida pela componente horizontal apenas, tá? Eu quero saber qual que é o valor de θ. Some as componentes na direção radial, ou seja, a horizontal ali. Você tem na horizontal menos Fn seno de θ, essa componente horizontal está sem o θ, então é seno de θ, né? Menos, porque aponta para o lado negativo ali do nosso eixo x, né? Que é igual a m vezes menos v ao quadrado sobre r. A aceleração é radial e também aponta para o lado negativo do eixo x, tá? Então, some as componentes radial. Aqui, você só tem a força normal horizontal atuando. Por isso que você tem essa soma das componentes aqui, ó, sendo apenas uma componente, porque do lado direito vem lá do massa vezes a aceleração da segunda lei de Newton. Some as componentes na direção vertical. Opa, essas duas componentes eu sei que elas se equilibram, né? Então a força normal Y é igual à força gravitacional. Eu substituo a componente vertical da força normal como sendo Fn vezes cosseno de θ, né? E para baixo aqui eu tenho a força gravitacional que é m vezes g. Você vai dividir essas duas expressões, tá? Divida essas duas expressões aqui e substitua o seno de θ pelo cosseno de θ pela tangente. Só para deixar bastante claro isso daqui, eu vou jogar aqui para a mesa. Como é que fica aqui? Eu tenho lá menos Fn que multiplica seno de θ,
que é igual a m vezes menos v ao quadrado sobre r e Fn vezes cosseno de θ igual a mg. Então, você vai dividir essas expressões. Você vai ter lá menos Fn vezes seno de θ dividido por Fn vezes cosseno de θ é igual a m menos v ao quadrado sobre r dividido por mg. Você vai ter as massas aqui sendo eliminadas, Fn sendo eliminado, e ele nos orienta a substituir seno de θ dividido por cosseno de θ por tangente. Então, você vai ter aqui, só uma coisa, esse menos vai sumir com esse menos, né? Então, você vai ter aqui tangente de θ igual a v ao quadrado sobre rg, né? Se você aplica o arco tangente dos dois lados, você vai ter o seguinte. Então, aplicando o arco tangente do lado direito de tangente de θ é igual a arco tangente de v ao quadrado sobre rg, né? Arco tangente da tangente vai te dar o próprio θ, que é o que nós estamos procurando. É igual ao arco tangente, que vocês podem utilizar na calculadora, e substituindo esses valores, velocidade, o raio e o g, tá? Eu não gosto, mas em alguns lugares, inclusive no material de vocês e na calculadora científica, vocês veem esse arco tangente escrito como sendo tan a menos 1, tá? De v ao quadrado rg. Beleza? Então, desse jeito, a gente consegue determinar ali qual que é a inclinação da pista. Bom, com isso, nós vamos para o resumo, né? O resumo aqui vou deixar para vocês.